E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do INSEC Podcast. Eu sou o seu apresentador, Luiz Eduardo, estou aqui com os meus amigos. Olá pessoal, eu sou o Pedro. Fala pessoal, Ian aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. E nesse terceiro episódio do INSEC Podcast, só contextualizando para vocês, não vai ser mais um podcast focado em cibersegurança, vai ser um podcast sobre tecnologias no geral. E eu acho que melhor começar o episódio do que algo que está fazendo muito sucesso ultimamente, que é esse lançamento aí da Nintendo, do Nintendo Switch 2. Exatamente. O que vocês estão esperando aí? Como é que tá? Nintendo Switch 2 chegou aí, né? Com um portátil que vai revolucionar, vai trazer várias inovações, como a Nintendo sempre faz, né, cara? E ela trouxe pra gente, ele colocou os holofortes de novo nos portáteis, né? Que hoje em dia, um monte de jogo, computador, muito pesado, rodando na palma da mão, certo? Com ROG Ally, Steam Deck, tudo isso aí, cara, a gente vai falar um pouco sobre a evolução, né, dos portáteis no gerais e como eles evoluíram para chegar na geração atual, né? Que, vai ser Fantástico. Um console muito importante porque recentemente agora aí, acho que semana passada ou retrasada, o console 150 milhões de unidades vendidas. Isso só perde pro PlayStation 2, cara. Portanto, eu acho que foi muito acertado. A Nintendo é muito momento conhecida. muito conturbado também. Conversar sobre. Nintendo é muito conhecida justamente pelos portáteis dela. Não é à toa que o console principal dela é um portátil, ela né, foi cara? uma das pioneiras do mundo, né? Exatamente, é uma pioneira. Game Boy Color, Game Boy Advanced. A gente vai falar de todos eles aí, daquele jeito. Então, vamos começar falando sobre a evolução dos portáteis no geral com o nosso Microvision, né? A produção poderia colocar pra gente aqui, por favor, na tela? O pessoal dá uma olhada. Que foi o nosso primeiro portátil. Ele foi lançado em 1979, certo? E ele utilizava esses cartuchos, cara, que eram as telas dele, sabe? Essa parte toda aqui, que tá em marrom claro, é a tela dele, que pode ser trocada, certo? E cada telinha dessa aí é um jogo diferente. Então, tipo assim, na época, eles lançaram mais ou menos 12 jogos pro Microvision, certo? Que só poderiam ser trocados. Se quisesse jogar outro jogo, você teria que trocar essa telinha aí, cara. Muito problema, né? E pra Interessante época, ver né? como ele foi pioneiro até em design também, né? Porque ele se parece muito com um celular. Sim. Se você parar pra observar assim. E esse aqui são os controles dele? Speed, pedal. Sim, cara, esses aí são os controles, Você porque... troca isso tudo, isso é um módulo. Exatamente. Interessante. São jogos bem simples da época, sabe? Aqueles joguinhos tipo... fica uma bolinha indo e voltando, aí você tem que controlar uma Pong, barrinha. né? Exatamente. Tinha nesse daí, nasceu aí, sabe? Foi o primeiro portátil pra época que era, 1979, né, cara? Eu acho Era a que época o que Pong, a ele computação nasceu tava no começando. Atari, não foi? Então O dá Pong. pra dizer que esse foi um port? Primeiro port pra... Não, esse aí console foi o portátil? primeiro Ele foi o primeiro? Entendi. primeiro lançado. Ele nasceu no Atari. O Pong Exatamente. eu acho que... Agora Ele Então, tá- aí tá- o ele que tá eu tô falando do querendo jogo, dizer, o jogo. eu o jogo acho na que série. talvez esse tenha sido o primeiro port de um jogo pra um Sim, console com portátil. certeza. Incrível, né, cara? Aí beleza, né? Aí com esse lançamento, certo? A Nintendo chegou e começou a se arriscar nesse meio também, cara. E eles foram lá e criaram o Game Watch, né? Você poderia colocar a imagem pra gente aqui. O Game Watch, ele foi o primeiro a fazer sucesso de verdade. Ele não utilizava cartuchos nem nada, certo? Você pode ver que ele é bem simples. E, tipo assim, ele tinha várias versões, né? Essa versão aí vinha, por exemplo, com o joguinho do Ele Mario. vinha com o jogo já incluído, né? Exatamente. Para jogar outro jogo, você tinha que comprar Exato. outro E console. uma coisa que é importante perceber também é a tecnologia da tela, né? Sim. Que já saiu daquele modelo e já foi para um modelo parece mais aprimorado de cristal, né? Sim, é algo mais aprimorado justamente para trazer essa evolução para os jogos, certo? E, cara, ele surgiu por causa de uma solução, assim, para o tédio, né? Então, Sim. você tá num metrô, você tá num ônibus ali, tá num TED, e você pega e começa a jogar um pouquinho, né, para dar uma distraída. E, tipo assim, como eu tinha dito, ele comportava mais ou menos 1 ou 2 jogos, certo? E se você quisesse jogar outro jogo, você teria que comprar outra versão dele,
né, que vinha com esse jogo a mais. Porque tinha de amigo que emprestava o console um pro outro, era desse brincadeira. jeito, cara. Isso aí no intervalo era sucesso. Imagina o cara certeza. no intervalo com dele. Então, aí a partir do momento que eles lançaram esse daí, a Nintendo começou a se arriscar, outras empresas viram isso e começaram a falar, pô, vou começar a lançar um portátil também, porque como foi um sucesso, né, muita gente começou a se arriscar nesse meio, né. E aí mas assim, várias e várias pessoas tentaram, né, a Atari tentou, só que não deu muito certo, porque tinha vários problemas o console deles, questão de defeito. Na maioria deles, tinham muito defeito, ou era muito frágil, ou tinha pouca bateria. Era o principal... Pilha, né? Pilha, exatamente. O Isso era o principal problema, que era as pilhas, cara, a duração da bateria. Então, assim, eles não estavam conseguindo competir. E a Nintendo foi lá e lançou mais uma bomba, que foi o Game Boy. E esse daí fez sucesso. Esse daí explodiu, cara. O Game Boy, ele era relativamente barato, né? Ele utilizava cartuchos e pilhas pra funcionar, no geral. Acho que eram 6 pilhas, né? Sim, cara, e o Game Boy fez tanto... Não, eu acho que... Não sei se era 6 pilhas. Acho que eram 4. 4 ou 6, tenho certeza. 4 ou 6, por aí. Mas, tipo assim, o Game Boy, ele fez tanto sucesso que até hoje muita gente considera ele um rei, né? marco, né, cara? Porque, tipo assim, foram mais de 1.200 jogos lançados aí, cara, no Game Boy. Clássicos nasceram do Game Boy, como o Kirby, como Pokémon, como Tetris, vieram daí, cara, do Game Boy, tá ligado? Fora que a maioria esses portáteis agora que vem da China, a maioria se baseia no design dele, né? Exatamente. E, Sim. beleza, aí outras empresas, e uma delas foi a Sega, olhou pro Game Boy assim, beleza, eu vou fazer o meu, mas eu vou jogar um marketing em cima de uma crítica de um problema do Game Boy. Porque As cores. exatamente. O Game Boy, ele era preto e branco, certo? E a Sega foi lá e lançou o Game Gear, prometendo que os jogos seriam totalmente coloridos, e realmente foram, certo? Inclusive, na divulgação do Game Boy, eles tiraram onda com a cara da Nintendo justamente por não ter cores. Então, tipo assim, é basicamente um cara que ele tá jogando o Game Boy aqui, na propaganda do Game Gear. E um cara que tá jogando aqui no Game Boy. Eu acho que eu já vi. Eu já vi Aí essa ele propaganda. Que ele bate a cabeça, exato. aí ele fica vendo cor. Ele Cara, doideira. caraca, isso. Foi doideira, essa jogada de marketing Caraca. deles. Só que Aquela crítica assim, né? exato. Deu uma farpada no concorrente. Farpou legal, cara. E aí, tipo, mesmo com isso, com essa inovação, ele não conseguiu superar o que o Game Boy foi. Você vê Não conseguiu. um portátil sem cor, Sem e mesmo cor. assim o pessoal gostava. Exato, Você vê cara. como que os Fez caras, muito sucesso. quando você faz bem feito alguma Vale coisa... ressaltar uma coisa importante também. Algumas pessoas não conhecem, mas o Game Boy, ele tinha módulos que você podia instalar nele. Então, por exemplo, a tela do Game Boy, ela tinha pouco brilho, por exemplo. Então tinha um módulo com 2 luminárias, vamos dizer assim, sabe? Apontando diretamente para a tela. Você também tinha alto-falante que você podia ligar nele. Você podia fazer expansão de bateria. Tem um monte de... Ele tava muito à frente do tempo, o Game Muito à Boy. frente do tempo, né, cara? É porque a iluminação Até dos hoje- portáteis antigos, a iluminação deles era muito, muito ruim. Bem Tipo, ruinzinho. Até hoje é muito amado aí pela comunidade. O Game Boy foi um marco Esses dias, gigantesco, eu cara. não- Pokémon nasceu dele. Sim, eu não lembro qual que era, eu acho que eu vi até capinha pra celular inspirado no Game Boy, né? assim. É. Tem umas Começou a capinhas que é segurar. jogável. Já chegou a ver? Aham. Sim. Ah, eu acho que eu já vi, assim, de plástico assim, mas... Eu vi umas capinhas, acho que era de silicone mesmo, assim, capinha normal, pra você ver como o negócio faz sucesso até hoje, Faz velho. sucesso até hoje. Antigo pra E caramba. é isso aí. Aí a Sega foi lá, lançou o Game Gear, achando que ia conseguir superar, e não superou, cara, porque a Nintendo tá dominando nessa Até hoje, né? época Entrou e com o pé até na hoje, porta. Até hoje. tá ligado? Aí eles lançaram a Sega em outra tentativa, na verdade a última tentativa deles de entrarem no mercado dos portáteis, eles lançaram o Nomad. Ele não foi muito conhecido, justamente porque ele foi um fracasso devido ao preço alto dele, cara. E a época que ele foi lançado também. Ele foi lançado na época que lançou o PlayStation 1. Então não... Tá ligado? Não fazia sentido, né? O PlayStation 1 pegou todo o holoforte pra ele ali. É o que a galera tava mais focada e jogando, sabe? Então, ele funcionava... Ele funcionava com cartucho também. Ele é basicamente um Mega Drive portátil, sabe? Só que, assim, foi um fracasso porque
a duração de pilha, a qualidade de tela, assim, algo... E era muito frágil também. Você pode ver, ó, parece que, pô, qualquer coisinha caiu uma ali, câmera, já né? era, tá Parece ligado? uma Até uma água câmerazinha. no líquido caindo. Mas eu acho que também uma coisa que fez ele perder um pouco da atenção, não só o fato do PlayStation 1, é pela capacidade também. Porque se ele tivesse a capacidade do PlayStation 1 sendo portátil, aí eu acho que, opa, tem aqui um pessoal PlayStation achava 1 ele mais- é um PlayStation 1 de mão. Mas Exatamente. naquela época não teria essa capacidade, Não teria, né? Então, não teria. aí o E o PlayStation 1 PlayStation dominou. dominou tudo, O cara, mercado é isso. apontava muito o PlayStation. Principalmente Exatamente. os desenvolvedores Aham. do PlayStation. Sim. O Os pessoal desenvolvedores não- estavam de olho no PS1. o PlayStation 1 foi lá e Acho que, roubou a acho que cena toda pra ele. naquela época ali, acho que ninguém lembra de mais nada. Foi só o Uhum. PlayStation 1 e é isso. Exato. Sim. E aí, beleza, a Nintendo foi lá e lançou um Game Boy Color pra resolver o problema das cores. Aí, cara, o maior Já era um sucesso. sucesso. se tornou ainda Exatamente. mais. Você pode ver aqui, ó, o Pokémon rodando, cara, isso aqui é maravilhoso. Até hoje é desse jeito, né? Tipo, Lindo. o estilo de batalha e tudo mais do Pokémon, até hoje é desse jeito. É claro, muito mais. E O design elaborado. dele é icônico, né? Mas é Mas aquilo, é cara. incrível. É bom porque é simples e funciona. Eu acho que Exatamente. melhor do que isso não tem. Exatamente. Botõezinhos E ali. questão de Mas preço. os jogos eram excepcionais. Pokémon é. O Pokémon, acho que o Red, o Emerald, ele saiu pro Color e foi sucesso, assim, estrondoso, Incrível, cara. incrível, cara. Então, tipo assim, ele teve várias melhorias, é claro, além da cor. Ele teve uma duração maior estendida, né? Além de uma capacidade de processamento e performance muito maior, né, do que o antecessor. E além do preço baixo. Porque, tipo assim, o que dominava mesmo é porque o preço é baixo, sabe? Do Game Color, cara. E dominou tudo aí, mano. Foi um dos marcos também, justamente por trazer a cor aí pros jogos da Nintendo, E né, cara? graças à performance dele, ele trouxe conceitos muito à frente do tempo que eu, pelo menos, quero. Que seria, por exemplo, vocês já pararam pra pensar que o Pokémon que rodava no Game Boy Color era mundo aberto? É verdade. Eles eram É mundo verdade. Parando pra aberto. pensar, é verdade. Você entende? que é Mundo verdade. aberto. Ele tava muito, muito à frente do frente, tempo. muito à Porque frente. já era um Pokémon que você conseguia explorar. Exatamente. Você tinha um mundo, você tinha a geração dos Pokémons ali que tinha tudo. Então eram conceitos assim, E tudo isso na palma da sua mão. precursores. Na Você palma podendo- da sua mão. Qualquer lugar você podia tirar ali, jogar. O design dele é lindo, né? Olha o acabamento. E até hoje é um dos jogos Muito mais caprichado. emulados, né? Exatamente. Pokémon continua até hoje no Switch. Continua. Não, mas falou especificamente os jogos do Game Boy. A Aham. grande Ah, maioria sim. são dos mais emulados até hoje. Ah, não, acho que se for pegar, acho que é do Game Boy Advance. Eu acho que o Game Boy Advance hoje é o maior que tem. O Game Sim. Boy Advance ele já foi outro nível. Que aí já Inclusive, é melhorou o também. próximo. É o Game Boy É o próximo? Advance, exatamente. Aí, ó, tá. Ó, só pra contextualizar, no meio disso tudo, da Nintendo lançando um monte de consoles, vários outros tentaram. Mas Sim. nenhum chegou perto de fazer tanto Tanta sucesso como... relevância igual esse. Exatamente. Então, logo depois, a Nintendo foi lá, como vocês já falaram, e lançaram o Game Boy Advance, que nasceu da necessidade de trazer jogos 3D, cara. E aí, isso aqui já é na época de 2000 já, tá? Sim. Então, nessa época, o pessoal já tava falando sobre jogos 3D e tudo mais, e ele já conseguia fazer isso. Ele tinha, se eu não me engano, rodava alguns Marios já em 3D, e o Need for Speed também. Tinha um Need for Speed que rodava em 3D, cara. Ele era Da muito hora. potente. Não esse sabia. Ele videogame, era muito esse potente. console. Ele era outro nível, cara. Ele era um Super Nintendo muito bom. Beleza. Daí a Nintendo... Multiplayer, né? Então, tem um single player, multiplayer. Eu acho que esse daí... Inclusive É o que tem a conectava um data que cabo, olha não só é? como é interessante, né? Aham, acho acho que é que era. 1983, 2001, né? Exato, aí, ó. Interessante. Pra jogar online. Aí não. Multiplayer você tinha que Foi conectar quando um cabo nasceu, um né? com o outro, não é? Aham. Esse eu acho que é Cable. Ah, esqueci agora. É Cable Link, eu acho que você tinha que Eu conectar. acho que era isso. Que aí você conectava o seu Game Boy Advance no do amigo e você podia Aham. trocar os Pokémons. Exatamente. Sim. Isso aí Igual eu falei, tipo, é Você vê- simples, cara, bonito. Os caras conseguiram fazer um A cada negócio. console... É. Você percebe que a cada console que a Nintendo faz, ela tenta inovar em alguma coisa, né, cara? Ela Isso é uma sempre- característica primordial, assim, Exatamente. da Nintendo. Eles sempre tentam trazer alguma inovação. É o que traz o sucesso mesmo, né? É o que Sim. traz a inovação ali, ver isso funcionando, atrai muito o público. Logo depois disso, cara, a Nintendo vem e traz um Nintendo DS. Que esse daqui foi um console que trouxe duas telas
diferentes. Ele tinha touchscreen. Touchscreen embaixo. Eu acho Touchscreen que foi a primeira embaixo. vez que eu senti inveja da minha vida. Foi Exato. quando um amigo meu levou isso aqui pra escola e eu pirei nisso daqui. Cara, esse carinha aí já tinha um Wi-Fi. Ele suportava o Wi-Fi. Infravermelho, É, pra poder jogar multiplayer com o pessoal, com Exatamente. outras pessoas tinham essa tinha uma também. canetinha, ó, tá vendo esse mic aqui? É uma canetinha que você podia escrever. Não sei se já viram aquele jogo que você escreve e as coisas se materializam. Sim. Nasceu aí dentro. Foi o primeiro jogo. Microfone. Exatamente, cara. E, tipo, o Nintendo DS foi um sucesso absurdo Qual pra que é época. o ano do DS? Cara, 2004, mais eu ou acho que foi menos. no 2004. 2004, mais ou menos. Não é à toa que ele é o Nintendo mais vendido É o console mais vendido da Nintendo. Nintendo, né? É mais vendido da história, Da história. sabe? E, tipo assim, ele é o segundo console mais vendido no mundo inteiro. O segundo console mais vendido no mundo inteiro. Até hoje. Sim. Doideira, né, cara? Tipo assim, a qualidade absurda dos jogos que tinham nele, sabe? Esse jogo recebeu muitas coisas, cara. E ele foi vendido bastante porque fez muito sucesso nisso, cara. E aí, beleza. E o irmão a mais Sony. velho dele. Hã? E o irmão mais. Não, O aí, irmão mais novo, né? aí chegou o primeiro, alguém tentou barrar ali, que quase conseguiu, que foi o nosso Foi a querido, dona PlayStation. o nosso querido PSP da Esse Sony, aí cara. foi bem- Nosso querido PSP da Sony, lançado, muito mais poderoso, né, do que o Nintendo DS, obviamente. E ele, durante um tempo, até 2013, se eu não me engano, que foi quando a Sony encerrou os... Atividades. Não, acho que não. Acho que foi até antes de 2013. Na verdade, 2013 foi o PS Vita que eles pararam. Isso. O PSP, ele recebia jogos de PlayStation 3, cara, pra jogar. Olha a Era um potência. port, na verdade, Era né? um port, cara. Tipo, God of War rodava É. aí, Aham. sabe? Era, Isso. pô, incrível, mano. Aqui não tem uma foto pra mostrar, mas a interface dele também. É igualzinho a um Ele PlayStation 3. É igualzinho ao E PlayStation. era muito diferente também. Sim, Muito exato. diferente pra época, assim. Passava uma vibe meio futurista, Meio assim mesmo. futuristão mesmo, né? Porque a Sony sempre tentou trabalhar com essa ideia, né? Erraram. É um designzinho assim, uma tela maior, né? Você Sim. pode ver, cara, Já trouxeram analógico já trouxeram também, né? analógico. Já tive a oportunidade de jogar, eu acho que 2017, 2016, por aí, mano. Bom demais, ele ficava Doideira, jogando né? lá, muito bom. Eu joguei um jogo de Dragon Ball, muito bom, velho. Eu joguei Minecraft nesse. Pior que Esse tinha o Minecraft. estádio. É doideira. Aí depois, né, chegou aí a Sony querendo concorrer com a Nintendo, e a Nintendo foi lá e respondeu, trazendo pra nós o Nintendo 3DS, né? Esse aí, Que é uma versão atualizada, né? Uma evolução do nosso Nintendo DS. Ele contém o mesmo design, como vocês podem ver, né? Mas ele tem telas maiores, certo? Ele tem telas maiores e com a qualidade que projetava, essa tela aqui de cima, ela projetava um efeito 3D. Você pode ver ali, ó, 3Dzinho ali em cima do off. você Ele podia ativar e projetava. desativar, né? Assim, eu tive o 3DS, certo? Esse console, ele foi um sucesso, assim, tão imensurável que ainda tiveram muitos modelos depois dele. Teve o 2DS, pra quem usava o 3DS, o 3D da tela, normalmente ficava com dor de cabeça. E eu garanto pra vocês que vocês não sabem o que é o 3D de um 3DS se vocês nunca pegaram um realmente na mão. Não é igual aquele 3D de cinema. É uma profundidade absurda. E aquilo dava sem muita dor. óculos. Sem óculos. Sem óculos. 3D, Sem óculos. sem Então, óculos. assim, eu pessoalmente, até hoje, em 3D que tem de cinema, de tudo, nunca foi um 3D tão verdadeiro quanto o da tela do 3DS. Já, eu posso já dizer. jogaram Não, isso? nunca tive. Eu já também. tive, eu nunca eu já joguei. tive. Só você, então. Eu já tive. Então você tem E o que privilégio dessa dor de cabeça. Eu tive o privilégio dessa dor de cabeça, mas eu gostava de jogar com Ele 3D. tinha câmera nele. também, né? E aí o que acontece? Tinha câmera e giroscópio. Já vinha com conceitos assim também, de Avançados. novo, né? Muito à frente do tempo de AR, de realidade aumentada. Então você conseguia tirar uma foto do seu rosto e brincar de dar tiro em versões suas distorcidas do rosto Caraca, velho. no espaço normal. Era sensacional. Da hora. E uma coisa interessante, teve 2DS depois dele, 3DS XL, que vinha com a tela melhor, um design repaginado, né? Jogos superiores também, que eram compatíveis com ele. Aí teve o New 3DS XL também. Vai adicionando mais letras. Exatamente. Vai Teve adicionando. o New Nintendo 3DS XL.
E teve o New Nintendo 2DS. Caraca. Que é... Por quê? O Os caras New? lançaram muito. Porque Eles formaram vinha... dinheiro aí. É Será uma que pena deu que não certo? tem a foto, Com mas certeza. ele vinha com um analógico bem pequeno. Bem pequeno no canto ali. Então você já conseguia jogar alguns jogos já, que eram exclusivos dele, que você conseguia mexer a câmera, né? Inclusive eu acho que tinha um Resident Evil dele. Era maravilhoso. esse jogo. Incrível. Ele trouxe, além de tudo isso que você falou, ele tem uma performance muito maior do que o antecessor dele. E praticamente que é o Nintendo. 100% dos jogos dele ali eram 3D, cara. Exatamente. E um 3D da tela... Fora que ele apresentava elementos que a gente tem até hoje no celular, né? Player de música, câmera. Sim. Você tinha várias coisas no aparelhozinho que você botava no bolso. Sim. Que pra época... Incrível, Esse cara. aqui, esse aplicativo aqui, funcionava da seguinte forma. Quando você comprava o 3DS, você recebia cards, cartãozinho, como se fosse sei lá, um truco, vamos dizer assim. Mas era a foto, por exemplo, do Kirby, a foto do Mario. Sabe pra que servia isso, cara? Você pegava essas cartas, colocava na mesa, abria esse aplicativo e com a câmera, você apontava pro cartão na mesa. Vinha um Mario 3D. Projetava, né? Ô, Que você louco. conseguia crescer de Caraca. tamanho, diminuir de tamanho, tirar uma foto com ele, fazer ele doideira, dançar, velho. fazer emote, e Essa eu ele não vinha sabia, não. vinha vários cartões. Caraca, velho. Então, foi um console assim que eu não sei o que deu na cabeça dos caras, entendeu? Os caras falaram, não. Cara, Incrível, né, mano? Tava Esse a inspirado gente nesse vai, vídeo. esse a Foram gente. E gênios. aí soma o AR, 3D da tela é um negócio, não tem como explicar. a sensação. inclusive, essa Não, questão de você filmar e aparecer o personagem, eles até, a própria Nintendo implementou no Pokémon GO, né? Que você mirava o celular e tava lá o Exatamente. Pokémon. Exatamente. Exatamente reutilizando, isso. né? Só que eu posso te falar que era mais divertido no 3DS. É mais divertido. Era mais divertido no 3DS. Eu não sabia disso. Você conseguia tirar uma foto, entendeu? Aham. Tranquilamente. Mano, A câmera dele era bem simples. Bem simples. Não era nem 1 megapixel só de câmera. Caraca. Mas já pensar que ele fazia isso na época, Sim. Tudo Pra época isso era bom, na época. entendeu? Né? Esse Pô. aplicativo aqui, que era um aplicativo, eu não sei se vocês lembram do videogame Wii, né? Você conseguia fazer o teu avatar e aqui você interagia com as pessoas. Então, ele teve um trabalho de internet mesmo dentro desse console. Eles quiseram trazer uma coisa assim muito diferente. Já tinha como você adicionar amigos, ver o que eles estavam jogando, enviar mensagem, nota. É Era desde o muito Nintendo louco. DS, né? Que eles trouxeram mesmo o Ele Wi-Fi pra dentro foi. do 3DS console. de qual ano? 3DS. O 3DS, cara, eu acho que é por aí, 2009. Então, mas- querendo ou não, isso meio que mostra pra gente que a queda de popularidade dos portáteis vai quando surge 2011. o celular. 2011. Exato. Nessa época aí, 2011, 2012, começaram a surgir o celular, e o pessoal conversando no WhatsApp, já tinha câmera, Instagram, não sei o que. Quanto mais foi evoluindo o celular, menos o pessoal se importava com o portátil. Porque, pô, meu celular ele roda aqui os jogos agora. Uhum. Tá começando a rodar esses faz jogos. muito mais coisas. Exato. Exatamente. Do que o portátil, que ele é só pra você jogar. Sim, entendeu? exatamente. Na maioria das vezes. Então, É isso aí. E a PlayStation, cara, foi lá e queria de novo competir, né? Depois do sucesso do PSP, eles vieram e postaram ou lançaram, na real, o PlayStation Vita, o PS Vita, que é bem querido até hoje pela comunidade que mantém ele Manteve vivo Sim. por causa, Através tipo, do desbloqueio. exatamente, desbloqueio e emulação, né? Tipo assim, ele foi um console com o mesmo design do PSP. vamos falar em bons termos. Né? Pirataria, né? A famosa É, pirataria. Eu posso dizer que a pirataria nesse caso vai ser até um pouco complicado. Não é o tema do podcast, mas, cara, a PlayStation encerrou o serviço do videogame. Como você vai ter, se você tem um videogame, como que você vai acessar os jogos dele? Isso não seria, na verdade, uma preservação? Exatamente. Pode ser Você também. consegue entender? Eu acho que Porque foi algo fizeram a algo mesma bom. coisa com o 3DS quando encerraram. Aham. E agora, o que sobrou pro 3DS, isso muito difícil até de fazer, né? É fazer o desbloqueio no 3DS pra você conseguir ter acesso a algum jogo. Sim. Entendeu? E a Nintendo é fortemente contra a pirataria. Forte. Sim. Tem Qualquer pessoas que coisa têm o eles 3DS na última versão que não conseguem fazer o desbloqueio. Nunca mais ficou sem console. O PS Vita, ele veio, cara, e ele tem o mesmo design do PSP e tudo mais, só que ele tem um hardware muito mais potente, né? Assim, a Sony não conseguiu vender ele muito bem, por causa que eles fizeram um mau marketing, sabe? Então, tipo assim, não conseguiram divulgar bastante o produto ao ponto de vender bastante. Tipo assim, foi algo que em 2013, mais ou menos, eles decidiram parar, justamente porque viram que seria um fracasso, né? Eles decidiram parar de dar suporte para ele. Mas a comunidade foi lá, a comunidade que ainda gostava, né? Hoje em dia o PS Vita, ele traz bastante
como é que se fala? A comunidade tá muito ativa do PS Vita. Sim, é um... Como é que se fala? Tipo, quando você traz de volta algo do passado. Nostálgico. Nostálgico, isso. Traz uma nostalgia para as pessoas, porque o PS Vita foi o lar de muitos jogos que marcaram muito a infância e a adolescência de muitas pessoas, né, cara? E aí eles começaram a fazer justamente essas modificações para manter o PS Vita vivo, né? Preservado, Vivo, né? preservado. Eles trouxeram jogos de outras plataformas, certo? E começaram a usar ele como emulador mesmo, por causa da potência dele, sabe? Então, tipo assim, ele foi um marco muito grande também na questão dos portáteis da PlayStation. E aí, cara, a gente chega... Eu acho que da PlayStation ele foi... Não, o PSP foi o maior, né, da PlayStation. O PSP PSP foi o maior Normal. da PlayStation. Eu acho que o PS Vita não teve tanto reconhecimento assim, sabe? Justamente por causa do sucesso que foi os Nintendos, o DS, na época. Então, realmente os caras não fizeram um bom O marketing. 3DS, o sucesso dele é até um pouco estranho, assim. Porque o que você espera de, por exemplo, qual seria um preço de um 3DS hoje? Eu diria assim, por exemplo. Qual Hoje? seria o valor dele? Qual seria o Se valor? lançasse hoje, Hoje. eu acho que- Se você pensaria assim, se você olhar acho que ele... Mas pensando na 3DS, o época... valor dele agora, hoje, por exemplo. Vocês têm alguma ideia? Sim. Vocês dariam que não, quanto? R$300, 200? Num Uns videogame quentão. desse? Uns quentão. Uns quentão. Valorizou, Cara, valorizou. Olha ali. Esse videogame, ele não perdeu o preço dele. Agora, só é possível comprar um Nintendo 3DS na China por mais ou menos R$1.400, R$1.500, R$1.600. Então, ele Uma relíquia. é uma relíquia. É Uma isso. relíquia. Ele é uma relíquia. Vê Era. como ele não perdeu o valor, cara. E é a mesma coisa pro PSP também. Claro, se for pegar um PSP, né? Mas vamos falar assim, um PSP em boas condições, entende? Sim, É exatamente. a mesma coisa, são relíquias, assim. São relíquias que trazem justamente a nostalgia, né, cara, dos jogos. Inclusive eu tenho uma história. Tipo assim, eu não conhecia os portáteis, né, ali na época ali que eu tinha 8 anos, mais ou menos. E aí, cara, eu tava num shopping, os meus familiares e tudo mais, eles estavam em um monte de loja. Aí eu vi uma loja de tecnologia, né, aí eu entrei lá dentro, um monte de coisa lá, computador e tudo mais. Aí, numa bancadinha, tava um PS Vita. E tava lá um joguinho, sabe? Aí eu peguei assim, eu perguntei lá, eu posso jogar um pouquinho? Eles deixaram, né? Aí eu comecei a jogar um joguinho, cara, que é tipo um ladrãozinho de... Ele é tipo um lobo, uma raposa, eu não sei. Ele usa um bonezinho meio azulzinho assim, tá ligado? E aí eu comecei a jogar, cara, eu só sei que eu fiquei 3 horas lá jogando esse jogo, velho. Aí no final eu queria muito comprar um Você já PS chamou Vita. sua mãe lá pra comprar. Eu falei, cara... Esse é o PSP. Então não, não, tem uma imagem? O PS Vita, eu não sei se... O PS Vita, eu acho que... O PS Vita... Tem como você dar uma pesquisada no Google? Porque o design dele é bem diferente. Sim, é bem diferente. Ele foi uma não evolução. O PSP é uma coisa. Exato. O PS Vita, ele foi outro nível. Foi bem diferente. Ele foi outro trouxe nível. Ele realmente trouxe a Ele deu uma potência. simplificada, não é tudo isso aqui, tipo, tem várias coisas aqui, vários várias funções botões. ali embaixo. Exatamente, ele Mas deu uma ele- simplificada. Ele foi mais Exato. modernizado, ele foi mais alinhado com a época do lançamento dele. Já foi colocado outro analógico também. Sim, exatamente. Cara, Entendeu? foi incrível a sensação de jogar num portal ali. Cara, eu não sabia que era possível, sabe? Era Sim, tipo, sim. eu tinha um Play 2, aí eu jogava só no Play 2, tá ligado? Só que aí Aham. eu vi lá aquele portátil, eu fiquei tempo jogando. Cara, eu quero muito O pessoal isso, querendo velho. fechar a loja É, dele. eu atrás. falei, E o Guilherme lá, jogando, Mano, quase é platinando o incrível. jogo. Sem tirar as diferentes cores que tinham também, né? Sim, era. Olha lá, Cara, olha só é uma olha tela a incrível. diferença. Olha aí, ó, só a ele deu uma diferença. simplificada É mais- absurda. Entendeu? Igual o Ian falou, mais minimalista, Mais né? minimalista. Muito mais acertado pra Lindo, época. lindo. Ó, os analógicos e Lindo. tudo mais. Nossa, Ele incrível. tinha um black piano, assim, né? Parecia Sim. como se fosse tudo aqui Ele- parece que era um vidro, né? E pra arranhar era Exatamente. facinho, hein? Eu sempre vi PS Vita, meus amigos na Igual época. Xbox. Arranha Xbox? muito fácil. Tinha Black Piano. tudo Cara, arranhado. Black Piano arranha muito, muito fácil. É. No PlayStation 5 agora eles colocaram o Black Piano na parte ali. Se tu não colocar uma fitinha de Colocaram? proteção, Ó a câmera aqui, ó. colocaram. O Slim? Esse não, tinha no câmera. no PlayStation 5 normal, colocaram. Aí arranha tudo. O meu arranhou, inclusive. Eu botei uma fita pra não. Putz. Aí- Uma fita não, é um adesivinho, né? Que você compra personalizado. Mas Isso é uma das coisas que justifica até o preço deles, né? É a Sim. relíquia, porque você achar ele numa...
Minimamente ok, né? Sim. Minimamente ok, até isso é difícil. Nessa época aí era basicamente 2015, mais ou menos. Sim. Nessa época. E aí, cara, em 2015 foi um estouro dos celulares. Né? Chegaram vários celulares, foi muita gente querendo comprar celular, iPhone e tudo mais. E isso, querendo ou não, ameaçou o mercado dos portáteis. Porque por que eu compraria um portátil se eu poderia comprar um celular e jogar Jogar no meu celular. vários outros jogos ali? Além de oferecer Exato. outras funções, ligar a Exatamente. câmera, tudo que... E tipo assim, Fora que você ficava na moda também, né? exato. Os celulares chegaram, Desse jeito. chegaram os celulares, começou o mercado de jogos para celulares, certo? E isso meio que deu um estagnado em todo mundo. Porque ninguém meio que sabia o que fazer, sabe? Então, tipo assim, a Nintendo, ela ficou parada nessa época, justamente porque ela não sabia o que fazer e como continuar o mercado dos portáteis devido ao aumento da venda dos celulares e o mercado de jogos dos celulares. E aí, cara, a Nvidia chegou, por incrível que pareça, a Nvidia criou um portátil para ela, que foi o Nvidia Shield, certo? Ele foi um portátil que utilizava um processador muito potente, que é o Tegra 4, certo? Ele utilizava dessa tecnologia do processador para rodar vários jogos que rodavam apenas em PC na época. Então, assim, Resident Evil 5 rodava aí. Caramba! Sabe? Rodava, 5, cara. caraca. O 5 rodava aí, cara. Caramba. 5. Tipo assim, ele não foi, não sei, muita gente não vai ter ouvido falar dele e tudo mais, justamente porque ele foi um fracasso comercial. Eu, por exemplo, tô ouvindo agora. Ele então. rodava. Ele tá parecendo que rodava o Android 9? Eu acho que sim, né? Cara, então, tipo assim, ele tinha essa versão dele, porque tem 3 versões dele, se eu não me engano. Sim. Eu conheço 2, que é essa daqui, o portátil mesmo dele, que vem com a telinha e o controle, e tem meio que um suporte para você colocar na TV. Sim. Sabe? Então, tipo, era realmente meio que um console, console. pequenininho, tá ligado? Que você colocava do lado da TV, conectava e jogava qualquer jogo ali, tá ligado? Então, tipo assim, foi algo que deu meio que tirou todo mundo da estagnação, né? A Nintendo viu isso e ela sabia exatamente o que ela faria logo depois. E aí a gente chega na nossa geração atual, porque a Nintendo vai lá e lança um Nintendo Switch, que foi um estouro total, né, cara? O Nintendo Switch chegou... Diga-se de passagem, mano, eu me amarro, velho, no Nintendo Cara, Switch. Eu É muito acho bonito, lindo. mano. Bonito demais. Eu tive Meu a console oportunidade... portátil mais bonito. Exatamente. Eu tive a oportunidade de jogar recentemente na casa do meu primo, cara. Eu joguei um pouquinho dele. Incrível. Eu joguei um pouquinho de Zelda, o primeiro Zelda, o Breath of the Wild. Exatamente. Incrível, cara. É verdade. Mas ele é incrível, cara. Ele, tipo, ele traz justamente muita inovação, como a Nintendo sempre traz, né, cara? Ela pegou e é o segundo maior sucesso da Nintendo, né? Traz a essência, né? da Traz a Nintendo. essência da Nintendo. É um console em formato de tablet que utiliza o processador do Tegra, do porque Nvidia eles Shield. firmaram uma bela de uma Exata- parceria com a Nvidia, né? Exatamente. Firmaram a parceria com a Nvidia e foi justamente essa ideia que eles tiveram. Eles pegaram o console da Nvidia, e o Shield, pegou o Tegra e colocou no Nintendo. E sabia exatamente Isso. adaptar os jogos dela, certo? Trazer jogos justamente para rodar no Nintendo Switch. E foi, os jogos foi justamente o que conquistou, que gerou todo esse debate. Porque ele foi lançado o quê? 8 anos atrás. Sim, Nem 17, parece. 2017. Olha só como ele é hoje, cara. Como ele é um hoje. videogame de 8, 7, 8. E ele é um cara estiloso, E o que acontece? simples. Quando ele lançou com um processador, com um chipset, em geral, defasado. Porque a Sim. gente tinha já tinha um PS4 já, não tinha? Já tinha um PlayStation 3. Já tinha um PlayStation 3. Então, assim, extremamente defasado. Não, o PlayStation tinha 4. PlayStation PlayStation 4. Eu falei, Não, PlayStation 4 já, PlayStation é. 4. Ele PlayStation 4. nasceu extremamente Eu acho que já existia o Pro defasado. também. O Pro? Na primeira eu acho que o Pro já apresentação do existia. Nintendo Switch, o jogo que ele foi o Zelda Breath. Eu me E confundi. o que acontece? Ele foi apresentado de cara na primeira apresentação com um frame rate baixo, o jogo travando na tela de apresentação. Então, ele nasceu defasado. O que os desenvolvedores de jogos da Nintendo deram foi brincadeira. Os caras são muito talentosos. A gente tem títulos incríveis aí. Super Mario Odyssey, o Tears of the Kingdom Sim. que lançou, mas assim, beleza, divide opiniões, né? Porque parece uma DLC.
mas é um bruta de um jogo, na minha opinião. Breath of the Wild, óbvio. E lindo, cara. Lindo. Até- Os jogos foi o das pessoas. O Pokémon também, né? Os novos Pokémons. Os que Pokémon desde saíram. aquela época, desde o Game Boy Sim, Color Advance, sim. agora no Nintendo Switch. Mario Odyssey, que Odyssey. foi incrível, É cara. maravilhoso. Foi um marco incrível aí. Um Mario Odyssey Cara, eu foi lembro um que dos melhores jogos Eu que teve. toquei o Nintendo Switch, velho, quando eu tava na casa de um colega meu, tipo, foi bem pouquinho, joguei um pouquinho de Mario Odyssey, isso, é pouca lembrança que eu tenho. Mas, Aham. mano, faz uns bons anos já. Ele já trazia toda uma inovação. A inovação dele foi o Joy-Con. Era o que eles traziam como o principal diferencial. Dentro do Joy-Con você Joy-Con. tinha o 3D Rumble, que seria uma vibração diferente, quase como a proposta Tem um foi do jogo pra isso. DualSense. Tem um jogo pra Tem- testar isso, não Tem é? jogos, diferentes jogos que usam dessa mecânica. O Joy-Con, ele tinha ali uma série de sensores, ele tinha giroscópio. É muito doido, né, cara? Eu vi um jogo que, tipo, você pega o Joy-Con aqui, que são os controles aqui, tá? Pra quem não sabe, o Joy-Con. O solta, controle né? sai, né? São controles, são removíveis, destacáveis. E, tipo assim, tem um jogo que você testa justamente isso. Que é, tipo assim, você meio que controla pra um lado e pro outro, aí na São os telinha bloquinhos mostra de gelo, não são? Eu acho que é um bloquinho de copo. gelo Eu e acho que é um umas copo bolinhas. com gelo. Tem umas bolinhas também que você sente exatamente quantas bolinhas tá parecendo como se estivesse dentro da sua mão mesmo, sabe? É doideira, cara, é incrível. Esses Joy-Cons aqui, cara, foi uma inovação absurda. E foi uma inovação também muito importante, porque ele veio com aquela proposta de console família. Porque um Joy-Con pode ser usado como um controle individualmente. Então, muitos jogos Sim. puderam usufruir dessa funcionalidade. Jogar Mario Kart, né? Exatamente, você podia jogar Mario Kart, por exemplo, tô ali no avião com a minha namorada, eu viro a tela, uso dele, cada um com um Joy-Con, entendeu? E joga o Mario Kart ali, Joga o se Mario diverte tranquilamente, entendeu? E Da você hora, nem cara. sente isso, sabe? É claro que a primeira versão, que a gente chama de Nintendo Switch V1, veio com muitos problemas, né? O problema ali do stand dele, que apoiava, soltava muito fragilmente do console, que o som dele também não era muito bom. Tinha pessoas que tinham. Até hoje tem, né? Foi. Mas na primeira versão, drift nos analógicos foi um problema Muito fácil, né, o terrível. drift. E Cara, entre- drift é algo. Falar pra você, mano. É o que dá mais raiva no controle é o Sim. drift, cara. É muito horrível isso, cara. E o problema principal dele, bateria. Ele tinha um consumo inadequado, sabe? Era alguma coisa tinha de errado na versão V1. Tanto que tem o Switch V2, ele veio com a correção do drift do Joy-Con, e eles soldaram um processador na placa que gerenciava melhor a energia, dava mais 2 horas de autonomia. Então Tá tiveram muitos problemas, que infelizmente, assim, olhando lindo, né? Esse eu acho que é a primeira versão. Mas assim, como deu dor de cabeça também, cara. Imagino, cara. Todo console logo no começo também dá muito problema, né, Sim. cara? PlayStation é desse- bom exemplo disso, né? PlayStation, Fat, meu Deus. Slim, Fat, Slim, Fat, Slim. Eles Meu fazem Deus isso. do céu. Aí vai lá e lança o Pro. É. entendeu? Nessa Normalmente brincadeira é aí isso. roda The Witcher 3, os jogos mais conhecidos aí pelo FIFA, pessoal. nosso grandioso FIFA. FIFA, Skyrim, Monster Hunter, vários outros jogos. Inclusive The Witcher 3 eu fiquei impressionado. Né? Red Dead 1 agora, O não? Red Dead 1. Talvez, Red eu Dead acho que sim, foi. eu acho Sim. que sim, não sei. Acho que teve. Agora com remaster? Não sei, não Com sei. certeza. Mas assim, os caras adaptaram o The Witcher 3, cara, absurdo. Tá muito bem otimizado no Nintendo. Eu vi a galera jogando, cara, e, Sim. pô, é um jogo gigantesco pra um Nintendo, tá ligado? Sim. Pro Nintendo Switch. E é isso aí, cara. Aí, beleza. Lançaram o Nintendo Switch, essa beleza aí foi um sucesso absurdo. Inclusive, ele é o segundo mais vendido da Nintendo. O segundo mais vendido no Nintendo Switch. E o segundo maior de todos, né? Não, o segundo maior. Foi o segundo, primeiro o segundo PlayStation. é o segundo console mais vendido do mundo hoje. É? É. Ah, Só então perde pro perfeito, PlayStation 2. Perfeito. Então, assim, Ele tá bem perto de bater, né? trouxe uma Sim, inovação. é, relativamente Relativamente perto. Exatamente. Acho que agora com 2 eu acho que ele não vai mais passar. E o louco é Lançou no Cara, Nintendo Eu não ele sei tem se o 2 vai... tanto defeito esse videogame, ele dividiu tanta opinião, até hoje ele divide. E ele mesmo assim fez esse sucesso. Eu acho que muito em função do preço. Eu acho que ele foi muito competitivo em relação a isso. Uma última coisa importante dele é que muito louco pensar a quantidade e a maneira como o design dos jogos tiveram que ser adaptados para o Nintendo Switch, como eu comentei no início. Um hardware defasado, né? Os jogos, por exemplo, como se fossem os personagens fossem uma massinha. O próprio The Witcher Sim. 3, O que próprio você The falou. Witcher 3, apesar de ser muito bonito ali,
ele veio com as Eles tiveram texturas aqui, deram muito muito simples, reduzidas. entendeu? Muito Tipo, a reduzido. galera fala muito que ele tem a performance equivalente a um PlayStation 3, tá ligado? O Nintendo Switch. Ele é mais ou menos um PlayStation. Ele chega ali no nível Até do PlayStation 3. o próprio FIFA, se você for ver a comparação, no PlayStation 4 é uma coisa, no PlayStation 3 é outra. Aham. Aí o Nintendo Switch ele parece com o PlayStation 3. Sim, Aquele exato. boneco bem massinho assim. Massinha, mas- Ah, eu tenho uma pergunta, detalhe cara. Você sobre que é mais ligado nisso. Essa parte aqui, apesar dos Joy-Con ser descartáveis, né? Isso. Eles tiram. Não tem. Acontecia muito da galera, tipo, quebrar muito fácil isso. Sim. tá Assim, ligado? Porque era tipo um trilho, Sim. na verdade. É. Você encaixa É, a criança ainda mais, né? Então, Sim, Pega você- assim, tira. esse a gente vai chegar lá, mas esse foi um problema agora resolvido. corrigido Exatamente. até então, né? A gente não Cara, sabe. não Porque sei, hein? eu vi terminais ali, né? E espero que não dê problema, mas assim, esse trilho, cara, as pessoas colocavam o Joy-Con ao contrário, entendeu? Colocava esse Joy-Con esquerdo, por exemplo. E aí você travava, e pra destravar, meu amigo. Errado. Uma coisa assim, a tela dele aqui, ele é uma tela normal, HD. né? LCD. LCD, perfeito. LCD. Eles lançaram a versão OLED, OLED. né? OLED. Lançaram a sim. versão OLED, Ele é mais, branco, né? com Os mais controles. brilho, as cores muito mais bonitas, né? Eu vi já isso aí. O OLED ele traz mais autonomia também, né? De Exatamente. bateria. Eles aumentaram o espaço que ele preenche na tela também. Ele não aumentou o tamanho. também. Fora que esse aqui tinha um Sim. problema de design, né? O carregador, Tem até. se você Sim. usava ele no modo mesa, Você não você não conseguia conseguia carregar. Não conseguia carregar ele, exatamente. Exatamente. Que foi corrigido agora. Nintendo Switch 2. Nintendo Switch. E aí, beleza, cara. Lançaram o Nintendo. E aí, as empresas novamente, como aconteceu no passado, viram isso como uma oportunidade de tentar Ganhar o seu, né? entrar. Ganhar o também. seu Tentar dinheirinho, né? entrar. E novas empresas surgiram, como a Steam, cara. A Valve Que só vendia jogo, né? só vendia jogo. Esse aí é o O Rogalai. Esse é o Steam Deck. Esse é o Steam Deck, exatamente. Chegou o Steam Pra Deck. ver Que agora tem a pequenininho, né? versão OLED também. Tem a versão OLED dele também. E o Steam Deck foi lançado em 2022, trazendo aí mais ou menos um designer bem grande, né, cara? Você pode ver que, pô, Ele é o bruto. tamanhozão, bruto, né? Ele já não é nem assim, ele é um console portátil, mas não na parece. verdade, ele parece um PC portátil. Sim, Ele, na verdade, eu acho que é exatamente isso que ele é. Ele é um PC portátil. PC portátil. Entendeu? Exato. Ele- Rodando o sistema operacional Linux, né? Proprietário Sim, da Valve, que sistema- seria o SteamOS. SteamOS baseado no Arch Linux. Olha Se eu só. não me engano. É Arch Linux? Arch Linux, Uau, exatamente. não sabia. Falando nisso, eu vou falar aqui um pouquinho das especificações deles, só pra galera aí que quer saber A mais título um de pouco. Pessoal mais comparação. técnico, né? Exatamente. O tamanho da tela dele é 7 polegadas, é uma tela HD, com a taxa de atualização de 60 Hz, certo? Ele usa um processador quad-core da AMD, com frequência de 2.4 a 3.5 GHz, 4 núcleos, 8 threads, com GPU integrada de 8 unidades de computação. Isso. Ele é um. Eu acho que a arquitetura é RDNA. Sim, exatamente. É a linha AMD Zen, eu acho. A AMD a AMD Zen. AMD Ele é Zen. AMD Zen. Exatamente. Isso. Aí basicamente é um processador assim que a AMD fabrica, mas ela permite que quem compra esse processador consiga realizar modificações nele. Também. Sim, exatamente. A frequência dessa GPU integrada dele é de 1 a 1.6 GHz, né? Ele é um processador que usa 15 watts, certo? Pra quem não pouquíssimo. entendeu, ele é parrudo, ele é forte. Ele Ele é parrudo, ele consome pouca energia. consome pouca energia, E exatamente. mesmo assim tem uma bateria curta. Ele tem 16 GB de RAM, de DDR5. O sistema operacional dele é o SteamOS, né? O SteamOS 3, baseado no Arch Linux. Né? A bateria dele é de 40 Ah, que dura ali mais ou menos entre 2 e 8 horas. Né? Mas na primeira versão dele, dependendo do jogo, cara, você fica ali jogando, sei lá, um jogo muito pesado mesmo. Você vai uma horinha e pouco. É algo que é muito reclamado. Uhum. É muito criticado pela galera justamente a bateria dele. Porque, tipo assim, diferente de um PC, você tá conectado no Na notebook, tomada. tá conectado na tomada o tempo inteiro, no carregador o tempo inteiro, e não no Steam Deck, que foi justamente... assim, na minha visão, o Steam Deck ele foi feito para você jogar jogos mais simples, não para você jogar jogos extremamente pesados, né? Tipo assim, um Hades ali, um roguelike,
Ele é mais um jogo mais simples, mais tranquilo de você rodar, entendeu? Do que, por exemplo, um Horizon Zero Dawn, certo? E, tipo, vai consumir muito do Steam Deck e, tipo assim, eu vi alguns benchmarks, né, que são os testes. O Horizon, ele apareceu e, tipo, 30 FPS ficou, Sim. tá ligado? Eu Dando penso congelamento. assim, com relação a essa proposta do videogame, eu acho interessante porque essa, inclusive, é a foto oficial dele. Uhum. É interessante ver como não tem inovação nenhuma. Sim, é a mesma coisa. Não tem inovação nenhuma. Então, A principal feature dele, vamos dizer assim, seria você conseguir jogar jogos de computador. sim. Entendeu? Não necessariamente só os leves, mas os pesados também. Você pode ver na foto. Cara, Control é um jogo extremamente pesado. Extremamente pesado. Doom Eternal é um jogo extremamente pesado. Ghost Runner é um jogo extremamente pesado. São jogos muito pesados. Eu acho que a proposta dele, o marketing dele foi esse. Mas Sim, na o marketing prática dele. não é na exatamente. prática não conseguiu. Não é exatamente como A funciona. teoria é muito bonita. E Hades, ele cai muito dentro daquilo que a gente estava comentando sobre design de jogos. Entendeu? O que os desenvolvedores estão tendo que fazer para conseguir... Tipo, eles estão limitando o potencial deles para caber dentro de um portátil? Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Né? Eles estão tendo que deixar um jogo extremamente simples, limitar a capacidade deles para caber no portátil? É isso que vai acontecer daqui a uns anos? Cara, eu acho que, tipo assim, nessa parte, eu acho que eles vão dar a opção, entendeu? Então, tipo assim, um jogo que roda no PC, que roda no console, eles vão ser adaptados para um PC e para um console. Por exemplo, Cyberpunk tem pro Steam Deck. Sim, Quando você entra lá, tem a configuração de gráfica do Steam Deck. do Steam Deck. Então, tipo assim, eles vão dar essa opção para você. Vão te dar essa opção, sabe? Mas é algo que É interessante que, tipo, você pode... O bom do Steam Deck é que justamente você pode ter na Steam, você pode jogar no seu PC e você pode jogar no console. Você não tá limitado a um console, né? Igual, por exemplo, o Nintendo Switch. Se tu compra um jogo de Nintendo Switch, você já vai jogar Switch. Independente. A Steam, você pode jogar no seu PC, pode jogar no seu notebook, pode jogar no Sim. próprio portátil. Exatamente. Acho que isso é Uma inovação aqui que eles tentaram, né, trazer foi esses trackpad, quadradinhos aqui, ó. Foi Um trackpad, um mousepadzinho. Isso. Mas isso aqui não funciona pra nada. Pô, tem, mas a galera não tem jogo que usa isso. O Basicamente pessoal um jogo usa mais só. o giroscópio dele para ajustes finos de mira Sim. em jogos de FPS do que o próprio trackpad. que eles Exatamente. colocaram. Aqui a gente tem ali a abinha da Steam, que ali Sim. abre o lugar mesmo da Steam normal. Entra nessa tela aí padrão. Aqui a gente tem esses 3 pontinhos que funcionam como se fosse você arrastar para baixo no celular, que mostra lá que você tem um modo avião. E aí, beleza, aí os caras lançaram o Steam Deck OLED, né, que é uma versão mais atualizada dele, lançado pela Valve em 2024. E ele trouxe ali uma tela HD de 90 Hz, certo, OLED, que trouxe um brilho maior. Essa primeira versão tem 400 nits só de brilho, e a versão OLED trouxe 600 nits de brilho. Foi uma puta. É uma puta evolução, cara. E assim, né? Em concorrência direta, vamos falar dele? ROG Ally. Hã? E em concorrência direta, o ROG Ally, O ROG ele Ally foi enfrentar chegou- o Steam Deck. Chegou com o pé na porta. Né? Exatamente, o ROG Ally chegou, cara, pra competir aí com o Steam Deck, trazendo especificações muito maiores, né? Um processador Z1 Extreme, né, de 5 Hz, 5 GHz de velocidade, 16 GB de memória RAM DDR5, brilho de 500 nits na tela, 512 GB de SSD de armazenamento. Sim, sim. Tipo assim, ele chegou ali na faixa do preço ali dos 4 mil e pouquinho, né? O Steam ali, ele chegou. O Steam Deck, ele lançou 3 versões, né? E foi uma versão de 64 GB, de 3.709, a versão de 256 GB, 4.349, uma versão de SSD, 4.900, né? Sim, sim. E o ROG Ally, ele chegou, cara, trazendo justamente uma potência muito maior, né? Ele funciona com vários jogos que... Pô, Cyberpunk, por exemplo.
O Cyberpunk já é muito mais compatível com ele. Né? Exatamente. Ele vem com um processador aí muito mais potente, ele vem com uma proposta de uma tela de 120 Hz. Ele conecta... ele é de vários Só consoles, que é aquilo, cara. É impressionante. Parece tem que é um muita problema coisa. que É persegue de os PC. consoles portáteis, né? A bateria. A bateria. A bateria dele é terrível. Por isso que muitas pessoas optam pelo Steam Deck. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês o ROG Ally, ele custa R$7.000. Cara, não acha muito estranho que com R$7.000 você compra um PS5 e uma TV? Exatamente. O ROG Ally, na verdade, esse ROG Ally, a primeira versão dele, ele tá por 4.000 e pouquinho. Sim. O de 7.000, 8.000 reais é o ROG Ally X. Sim. Que aí é uma versão mais atualizada Que dele é já. a versão que o pessoal recomenda. Exatamente. Esse aí, ele traz uma inovação muito boa, que a galera fala que, pô, se você quer jogar... Ele tem um Windows 11, tá? Ele roda no Windows 11, sistema Isso, operacional. Ele vem com Windows 11, ele não vem com E ele nenhum traz sistema uma proprietário. tela Full HD, diferente do Steam Deck, que é uma tela somente HD. E a tela dele é de 120 Hz. 120 Hz, uma experiência 120 muito mais Hz de fluida. frequência. E tipo assim, traz a bateria dele também é 40 ampere-hora, tá ligado? Então dura pouco, como você disse, né? Mas E aí os caras... vocês não acham que, principalmente no Brasil, essa questão do preço, tipo, 8.000, 7.000, você não acha muito? É muita coisa. É muita coisa. É muita Pra coisa. gente que é muita coisa, entendeu? Até... É muita coisa, cara. Tipo Acho que assim, E você acaba nichando muito o público, né? Porque, Sim, por exemplo, eu não pagaria 8.000 nisso daí nunca. Nem eu. Prefiro comprar um PC é. e aproveitar mais. exatamente. Embora não seja a mesma Até mesmo proposta, hoje. Foi com essa perspectiva que recentemente foi anunciado pela Tectoy do nada. Saíram das trevas ali e falaram assim: vamos lançar um console que vai caber no bolso do brasileiro, né? O Zinix, eu acho que é muito importante falar do Zinix. Ele é o assunto do momento, os consoles. E é muito triste, Esse cara. é o Eu não ROG vou Ally. mentir, não. O X, esse aí é a versão Esse é o nova. PlayStation Portal, esse é o ROG Ally X, que custa Pode 7.000. passar mais um. Esse daí é o Esse Zenix. Esse aí, gente, é o console agora que a Tectoy tentou voltar pro mercado. E é uma vergonha completa, infelizmente, né? Eu gostaria que fosse... Ainda mais com essa Mentira, proposta, né? De caber no porque bolso brasileiro. Olha só o design, que coisa mais linda que o Zinix é. Ele tem LED dos lados, LED nos analógicos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o analógico é Hall Effect, né? Que seria que não tem drift. Não tem drift. Não tenho certeza essa informação. Tá? Ele vem com a linha de arquitetura RDNA, que a gente espera de um console portátil, gasta pouco, né? Acontece que é uma vergonha esse produto. Esse videogame é assim, gente, de verdade, se vocês tivessem dinheiro pra comprar um console portátil, assim, que já é uma realidade difícil pra gente, quanto que vocês dariam num console portátil? Que eu acho que tá bem dentro da nossa realidade, uns assim. 3.000 no máximo. Cara, eu acho 3.000? que você daria? estourando 3.000, porque eu acho que hoje em dia você consegue um Xbox, Sim. 3.000 e pouco, um Xbox Series S. É, então, Sim. Então, Esse videogame, acho que- gente, ele tem duas versões. Ele tem a versão Lite, ele tem a versão Pro. E a Lite custa R$ 2.700. 2.700 reais. Só que tem um porém, cara. É R$ 2.700 por uma experiência Horrível. Limitada. horrível, extremamente Medíocre. Eu limitada. tenho aqui a taxa de FPS de cada um dos jogos que roda Sim, no Lite. que tá no site oficial da Tectoy. Exatamente, olha só. Last 4 Dead 2, que foi, claro, São todos jogos é, antigos. todos os jogos antigos rodando no low a 720p, Resolução 50 baixa, né? FPS. E é um jogo antigo. E é um Agora o jogo mais novo, Fortnite. É rodando no modo performance, 720p a 39 FPS. Ou seja, ligado? um jogo competitivo não consegue. não Tarde tem. de rodar, né? Felizmente. Pro, e aí o que acontece? Não é fabricado no Brasil. As pessoas não sabem disso, mas é produto white label. Você Sim. compra esse console da China Já vem e só coloca pronto e logotipo. bota logo. E é o caso que dá pra ver, né? Porque é até interessante, assim. Eles Console pegaram lindo da- E a logo da Tectoy. Eles pegaram a marca da Lock, né? Se eu não me engano. Lock é alguma coisa. Não, é é alguma coisa. É uma marca chinesa de É, consoles híbridos ali, né? Exatamente, Muito cara. triste, mas ele É, tá em pré-venda agora. E o pessoal decepcionado com os Zinix, né? Tô ansioso pra comprar o meu. E é isso aí, Sim. cara. Aí a PlayStation tentou de novo, né? Fazer outro portátil, mas que não é um portátil exatamente. É basicamente um negócio, um portal de um suporte ali pra você jogar PlayStation 5. ali. Ao invés deles voltar pra tomarem gente? vergonha na cara, né?
e lançar Esse aí. um PS Vita 2, É. que é o que a gente realmente É. queria. Exato. Não, eles lançam um tablet que roda stream de rede local, Exatamente, cara. Você E é tem que ter o tipo. PS5 pra De rede conseguir local? jogar. É, Não rede pode nem, local. não pode nem É, viajar e isso levar. Você mesmo. tem que ter um PlayStation Você 5 tem que pra ter um jogar. PlayStation Não, isso daí eu 5. sei. É o portátil que Mas não é no PC portátil. você podia, Exato. tipo, Os caras inovaram. É o primeiro não pode- portátil que você não pode ler. você não pode deixar Exato. ligado o PlayStation e ir pra É, faculdade tipo, e jogar? A desculpa deles, se alguém tiver usando tua TV, tu usa isso aí. No Tá ligado? design, É, tipo, o Mas, Wii U seria isso, é né? literalmente um DualSense com a tela no meio, cara. Sim. Não tem, tipo, ele E o tem design vários dele, problemas. mano, é uns muito quê? Uns estranho, 2.000 parece que- reais isso daí? Hã? Partiram. Uns 2.000 reais? Partiram papo no de meio 2000. o controle e ele Papo tem de todas 2000. as funções do DualSense, cara. Todas as funções do DualSense, tem muitos problemas, cara, muitos defeitos. E um deles é que o jogo, justamente por ser remoto, tem muito delay. Tem muita latência, Muita né, cara? latência, muito delay. E Já lançou, eu vi virando uma coisa meme, né? bem interessante, o BRKC ele fez. Que é color banding. Pra quem não sabe, color Ah. banding seria a transição da cor na tela. Então é como se a cor ela não fosse homogênea, ela não fosse uma coisa só. Não, ela é dividida em partes. Isso é um problema muito presente no PlayStation 4. Sim, Que é exatamente. muito triste, porque os jogos de PlayStation 5 se destacam pela resolução. Quando a cor é muito uniforme, ele dá esse Isso. color band, Exatamente, né? é. Exatamente. Ele não tem Bluetooth, é uma coisa que é Exato. muito criticado também. Tem uma usabilidade, tipo, péssima mesmo. É algo, sei lá, é meio esquisito de jogar, sabe, com ele. Pra mim, eles têm medo da Nintendo. Tem. Eles têm medo da Nintendo, cara. É isso. Mas eles nem tentaram, pô. Tipo, Eles eles estavam lá, Mano, vamos fazer. Vamos fazer um produto pra vender. Vou abrir um controle e meter uma tela Literalmente no meio. abriram o Eu controle. tirei um controle, pronto. Já É era, isso. cara. Isso aí foi algo Já E veio a virando Nintendo, piada, né? cara. É. Porque E aí vem o nosso o nosso querido amado Switch 2 aí, Nintendo vindo com Switch toda a força, 2. Esse daí, Olha só a diferença. incrível a diferença, né, cara? Eu Uma acho coisa que que- me pega muito é a cor, mano. Tipo assim, eu gosto não- muito de tipo, um controle preto, tá ligado? Porque Sim. branco, como o Rogue Ally, por exemplo, o primeiro, ele é branco, só que, tipo, Suja depois de um muito. tempinho É, vai encardir vai tudo, virando tá aquele ligado? amarelo. Isso me incomoda muito ruim. bastante, eu não sei vocês, tá ligado? Mas só o fato de ser preto, assim, é da hora, tá ligado? Eu já Sim. curto bastante. Uma coisa que eles trouxeram, tipo, tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui agora é meio que uma suposição, né? Porque Ainda não eles- foi Muitas informações nada. Sim, disponíveis. gente, Eles foi só mostraram que anunciado. vai ter o Nintendo É. Switch 2, Ele mais foi nada. anunciado, o que não falta dele são vazamentos. Ele foi vazado antes do lançamento. Exato. E muita coisa se confirmou, né? Que foi vazado. Foi na CS por marcas de aquelas empresas que fazem capinha, né? Aham. Sim. Então eles tinham um modelo vazou- 3D, cara. E vazou do Switch muita... 2. Vazou não, né? As patentes, elas vieram à tona. Também Porque são vieram. arquivos públicos. Mas as então patentes não necessariamente se tornam sólidas Sim. depois de um tempo, né? as Ainda ideias tem, que eles tem registram. algumas patentes que mostram, por exemplo, esse Joy-Con agora, de alguma forma que eu não consigo hoje, ele tem uma função de mouse, certo? E tem uma patente de meio que um mouse muito estranho que você encaixa no Joy-Con e usa ele dessa. Sim, esse Joy-Con, ele tem o famoso, aquele leitor, o leitor óptico dos mouses, tem né? leitor óptico. Que eles vão fazer aí, e vão servir como mouse. E com certeza a Nintendo, essa inovação para incluir em algum jogo dela, com certeza vai fazer vários jogos Sim. com essa funcionalidade, talvez. Provavelmente algum FPS, né? Algum FPS. Algumas coisas confirmadas que a gente tem é que justamente aquele problema de você carregar e jogar ao mesmo tempo numa base, né? Isso aí eles consertaram colocando duas entradas Uma em USB, cima e uma uma em cima e uma embaixo. É. Né? E aí você pode carregar tranquilo. A tela dele a gente não tem muitas informações. Eu acho Mas- que ele é igual o GTA 6, né? Eu acho que o público fez o maior marketing por ele. A Nintendo não divulgou quase nada. E o que a gente tem mais é vazamento. Exatamente. Por Não tem enquanto, nada muito oficial. concreto. É. Exatamente. Ó, dia 2 de março, se eu não me... Não, dia 2 de abril vai ter um Nintendo Direct que falando vai só falar tudo. falando só sobre o Nintendo Vai Switch falar 2, que vai absolutamente trazer mais informações pra nós. E tipo assim, outra coisa também que vale a pena falar é que a questão dos Joy-Cons agora são magnéticos, né? Que não é é mais algo o trilho. algo que vai trazer uma inovação, tipo, vai ser muito mais fácil, vai facilitar bastante aí pro pessoal tirar e jogar ali e depois encaixar aumentaram de a tela, aumentaram O hype nesse os videogame ele tá controles. absurdo justamente porque ele fez um Bem. sucesso inacreditável, só perde pro PS2. Isso. E tem. Como eu tava falando pra vocês aqui, ele tem algumas coisas
Quem sabe pra que faz esse botão? Não, esse botão aí ele já tinha, na real, nos Não, outros. ele Acho agora que é o da tem um direita botão a ali, ó. mais. Eu não sei, eu acho que é o da direita. Ele Então, tem um botão extra que não, Não, esse aqui é ninguém o novo, sabe. não é? Eu não sei, eu Não, sei é que é o o botão da C. direita embaixo do É, botão de home. Enfim. Ah, Esse tá. da direita, esse quadradinho aí, ó. Eu acho que Não a tinha resolução antes. tá baixa, mas ele agora tem esse botão que ninguém sabe pra que faz. A gente vai ter que esperar a Nintendo Vai ter que esperar. falar, Sim. senão... O único vazamento de jogo que teve foi o kart agora. É que mostraram no descobriram- trailer. Mostraram no trailer dele, né? E descobriram que era o Mario Kart novo, observando o detalhe de que agora vão ser 24 corredores. posições. E vai é. ser um caos, né, velho? Vai Porque o ser Mario doido. Kart é um caos. Mas e aí, Mario vocês... Kart ainda não Vocês vão anunciado. comprar o Nintendo Switch 2? Opa. Cara, depende do preço. Ah, falando em preço, a galera tá falando que ele vai chegar ali na faixa dos 4.000 aqui pro É. Brasil, tá ligado? Mais ou menos. Cara- É algo que, tipo, é posição, tá ligado? Cara, não vai chegar por 4 mil no Brasil. Ó. Ao menos Será? que ele seja fabricado no Brasil, né? Que nem é o que já acontece com o Nintendo Switch. É, normal. então. Pô, Então- No algumas... começo ele ia vir exorbitante, porque se for igual o Nintendo Switch, o 1, ele não lançou direto no Brasil, né? A maioria veio importada. Sim. E aí o preço ele sobe. Eu vou falar pra Mas vocês eu que acho o que que- assusta é o jogo. O preço dos jogos. Mas Os eu jogos, acho que é absurdo. dessa vez ele vai vir no Brasil direto. Porque tanto que o CEO, eu acho, ele até tweetou no Sim, X em brasileiro, português, em português, em em brasileiro, espanhol português. e inglês. Então acho que vai acabar vindo direto. Uma galera que tá supondo bastante aqui, o Nintendo Switch 2, ele vai trazer o famoso DLSS pra gente também. 3.5. O 3, 3.5. Ou até o 4, né? Das novas tecnologias A já gente da nem Nvidia. sabe, né? É, talvez. Mas eu acho que é improvável. Mas por Eu acho enquanto- que é mais um 3 ali. Porque eu ouvi uma especulação. O pessoal fez um vazamento Aham. da RTX, que inclusive é esse mesmo processador que tá aqui nesse computador. Era em linha 3000 com DLSS. Pra quem não Scaling. sabe, Para quem não sabe, o DLSS é uma tecnologia de upscaling, né, que utiliza o Deep Learning, que é a inteligência artificial, para aprimorar as imagens renderizadas em resoluções menores com qualidades maiores, né, equivalente a uma resolução superior ali mesmo. Justamente para aumentar o FPS e trazer ali uma resolução alta, né? Vai rodar 4K? Cara, vamos ver aí, né? Vai rodar? YouTube sim. YouTube roda YouTube 4K. roda 4K. YouTube sim, muito bom. Uma das coisas também que o pessoal tá falando é que, bom, a tela dele ainda vai ser 60 Hz, talvez, Ah, mas... Isso é triste, cara. Mas, quando colocada na dock, que é essa Pra basezinha, 120, né? Pode chegar a 120 Hz ali Quando numa jogar pra TV. TV. Não precisava nem ser 120, né? 90 já 90 tava já ótimo. tá bom demais. Já tá já tá bom ótimo. demais. Porque os jogos feitos pela Nintendo são extremamente fluidos. Aham. Entendeu? O Mario Odyssey, ele é 60 de tanto sucesso que não rodam a 60 e que vão rodar a 60. Eu tenho certeza. Perfeito. Outra coisa, os controles aumentaram de tamanho, né? A tela aumentou de tamanho também. Por 8 polegadas. 8 Sim. polegadas, né? Os controles aumentaram de tamanho e uma coisa que eu fiquei muito feliz de ouvir foi que talvez os analógicos tenham o Hall Effect. E aí vai acabar com os drift ali, cara, porque mano, eu ouvi falar que muita gente mandou pra conserto na Nintendo por causa que tava com analógico de drift, tá ligado? Isso. Então, tipo assim, não é possível que os caras vão cometer o mesmo erro de deixar isso sem um Hall Effect, né? E é isso aí, cara, que a gente tem sobre o Nintendo. Vamos Não ter que esperar tem- agora. O que vai... Vamos... que mas vai uma sair por coisa, aí? ele tem um slotzinho de cartucho igual o Nintendo Switch 1, que Compatibilidade. ele É. disse que Vai Retrocompatibilidade. rodar os jogos do 1 no vai 2. rodar, Isso. alguns jogos vão rodar. Alguns? É. Alguns, talvez. Alguns, deixa eu te explicar. Eu acredito. Todos vão rodar. Quais jogos não vão rodar? Tipo aquele do Switch de papelão. Você tá ligado? Tem que ter alguma Você coisa. tem que montar um papelão. Aham. Esses jogos, na minha opinião, eles não vão ser compatíveis. Sim. Agora vai falar que o Maioria. Breath of the Wild não vai ser, o Não, Mario com Odyssey não vai certeza. ser, Com certeza Pokémon vai ser. Violet, entendeu? Eles vão ser compatíveis. O Kirby, Super Smash, Certeza. o que a gente espera são as continuações, né? E o preço? Sim. O preço me assusta. Preço. O preço Acho que hoje vai- em dia o preço Eu acho que o preço qualquer vai coisa. me fazer correr pro Paraguai pra pegar ele, porque, Vai ser cara, doido. Eu vou zerar bizarro. todos os jogos pelo YouTube. Todos os jogos. Todos os jogos. Pelo YouTube. Porque pra comprar... Cara, e tipo assim, o Nintendo Switch 1 ele tem 4 GB de RAM, né? Esse aí eles estão falando que podem ter 12. excelente. Então vai ser algo. É tudo que o Switch 1, né? O Switch Aham. 1 agora tem. O 2 se propõe a ser melhor. Armazenamento Nada de- também foi pra 256 GB. 256 GB que vai caber muito jogo aí, né, Vai. cara? Pra aproveitar bastante. Porque é isso que. Esperar vai o trazer talento a dos diferença. desenvolvedores, né? Exatamente, cara. E é isso que a Aproveitar gente no tem do Nintendo Switch.
eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, mano. Acho que foi uma bela história, né? A gente Foi. passou desde o... Passou do lá início, 1970. lá em Lá até os 1800 dias bolinha. atuais. Não, mas isso aí. foi A gente bom foi a lá no gente... tempo de Foi. vovô menino e chegou até agora aqui. Isso aí, cara. Então a gente vai finalizando. Muito obrigado para você que assistiu aqui, acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio. Falou, Valeu, rapaziada. pessoal. Boa É noite. isso, valeu.